que é importante contar ou ler histórias para as crianças? É sobre esse conteúdo que vamos conversar hoje, principalmente porque estamos iniciando as atividades do ano letivo de 2021 e a leitura de história, a contação de história, estará presente durante as próximas atividades que serão encaminhadas para casa. Bom, primeiro, contar histórias para as crianças, primeiro porque é uma delícia ouvir histórias. Quem é que não gosta de ouvir histórias? Até nós, adultos, paramos para poder ouvir histórias em alguns momentos. Contar história, ouvir história é uma delícia. Segundo, as histórias ajudam a nutrir o imaginário da criança, ajudam a desenvolver a criatividade da criança. Eu preciso colocar a criança em contato com leituras e contação de história para que ela possa desenvolver a sua criatividade, certo? Além disso, ouvir histórias ajuda também no desenvolvimento emocional, na saúde emocional de nós, seres humanos. Então, é muito importante ouvir a leitura ou ouvir a contação de histórias. Também vamos pensar aí agora um pouquinho na faixa etária das crianças que estão no processo de desenvolvimento da escrita. Então, ouvir histórias lidas, né, ou contadas nessa faixa etária, ela é fundamental. Primeiro, porque eu preciso que a criança tenha um modelo de leitor. Enquanto eu leio para essa criança, eu estou sendo esse modelo de leitor para ela, né? Mas também eu estou contribuindo em repertoriar um acervo de textos para que essa criança, quando chegar a sua vez de produzir os seus próprios textos, ela terá diversos aí exemplos, né, de histórias lidas ou de histórias contadas, para que ela possa ter criatividade na produção do seu próprio texto, tá? Mas também eu preciso pensar que há uma diferença entre contar e ler história. Como eu disse, a leitura da história ela é importante porque eu também sou modelo de leitor, mas a contação de histórias também é importante. Quando eu leio história para as crianças, eu acabo mostrando a ela as ilustrações daquele livro, daquele texto que eu estou lendo, né? Mas quando eu conto histórias, eu possibilito essa criança a criar o seu personagem, a criar o seu cenário, conforme a narrativa vai sendo realizada, a criança vai criando mentalmente, né? Passo a passo aí, conforme a história é contada e desenvolvida, que também é fundamental. Então, eu tenho que ter as duas formas, a leitura e a contação de histórias. Outra coisa que eu preciso também contar para vocês é sobre o nosso projeto de leitura, que é da nossa escola, que está no projeto político-pedagógico da escola, onde seu filho e sua filha estudam, né? E lá tem o projeto de leitura. Então, os professores, eles fazem a leitura diariamente de uma história, de um texto, né? Ou faz a contação de uma história, né? Uma vez a cada 15 dias, eles levam para casa uma história para ser contada pela família, que aí demanda o vínculo afetivo de alguém que eu amo, que eu gosto, contando, participando desse momento comigo. Eles vão ler, vão contar essa história para mim. Ou a própria criança vai ler em voz alta para esse adulto, né, nesse vínculo afetivo. Então, é muito significativo para a criança. Então, assim, lá na escola, a gente faz essas leituras. Agora, em período de ensino remoto, de atividades não presenciais, eu vou dar continuidade desse projeto que é da nossa escola, que está lá no projeto político-pedagógico da nossa escola, e vou fazer leituras ou contação de histórias, salvar em vídeos e encaminhar para vocês, para que vocês possam mostrar para as crianças. Eu peço a gentileza para que vocês façam esse favor
de apresentar esse vídeo para o seu filho ou para a sua filha, para contribuir com esse projeto aí da nossa escola e com o próprio desenvolvimento e aprendizagem do seu filho ou da sua filha, tá? Nós vamos chamar esse momento de hora da história, mas a história deleite, ou seja, a história pelo puro prazer de ouvir a história. Como eu já mencionei anteriormente, ao ouvir a história, está acontecendo algum desenvolvimento. Mas essa história que eu vou mandar no vídeo, eu não vou fazer um trabalho sistematizado com ela, porque eu também preciso ouvir a história pelo simples prazer de ouvir a história. Porque se eu começo a só trabalhar questões em cima dessa história, eu acabo matando um pouquinho a história. Então, eu tenho que ter os dois momentos. O momento onde eu vou trabalhar esse texto para interpretação textual ou para alguma atividade aí mais sistematizada, mas eu preciso também ter esse momento onde eu vou apenas apresentar a essa criança esse texto para que ela ouça, pelo simples prazer de estar participando deste momento. Então, eu conto com você para que você possa apresentar a seu filho ou a sua filha essas histórias. Muito obrigada!